Fala, meu querido aluno, minha querida aluna do 7º ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Eu estou aqui de volta nessa videoaula para a gente dar continuidade à nossa unidade 2, que a gente aborda os ciclos econômicos do Brasil. E dando continuidade, a gente vai falar hoje a respeito do ciclo do café e a transição desse ciclo para o início do ciclo industrial brasileiro, processo de industrialização brasileira. Então roda a vinheta e vamos lá para a gente começar os nossos estudos. Meus amados, fazendo uma breve retomada a respeito dos estudos anteriores, vamos lembrar do seguinte, é por volta aqui do século XV que a gente vai ver a chegada dos europeus no Brasil. E aqui vem um grande detalhe. O primeiro processo de conhecimento, na primeira atividade no qual eu tenho conhecimento do território e de certa forma eu passo a ocupá-lo, foi basicamente com a exploração do pau-brasil, que foi extraído dessa região da chamada Zona da Mata Nordestina, da região da Mata Atlântica, e ele era extraído para poder fazer o aproveitamento da sua madeira, da brasilina, como nós vimos na aula anterior. Depois desse ciclo do pau-brasil, que não durou muito tempo, inicia-se então ali por volta do século XVI o ciclo do açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar nessa região, que vai converter essa região da Zona da Mata, em algumas partes, em imensos canaviais, já que o açúcar ele era um produto, de certa forma, que possuía um valor muito alto no mercado estrangeiro. E aí vem um grande detalhe, por muito tempo o Nordeste desenvolveu atividades que, de certa forma, enriqueceram essa região, de certa maneira no que diz respeito a alguns detalhes como povoamento, como processo de ocupação, mas que, obviamente, os lucros maiores iam para a coroa portuguesa. E também, paralela à atividade canavieira, eu tinha também a pecuária, que se expandia aqui no processo de interiorização dessa região. A pecuária levou pessoas mais para dentro da região Nordeste. Afinal de contas, a criação de gado ela não poderia ser realizada aqui perto da região aqui dos canaviais. E aí vem um grande detalhe. Ali já por volta do século XVIII, vou botar só mais um aquizinho que vai dar certo, foi. Ali por volta já do século XVIII, eu vou ver o seguinte, eu vou ver o ciclo da cana entrando em decadência e eu vou ver a descoberta das primeiras minas de ouro, aquilo que os europeus tanto procuravam, certo? Aqui na região que compreende hoje é o chamado estado de Minas Gerais, que já é nomeado por base disso, o estado das minas, onde foram encontradas as primeiras minas de metais preciosos. E o que é que aconteceu com essa população do Nordeste? Grande parte, vendo a decadência da economia açucareira, migra para cá, em busca então daquilo que tanto procuravam, em busca do ouro. Não que o Nordeste tenha ficado totalmente desocupado, de maneira alguma, continua exercendo suas atividades, só que de certa forma o Nordeste perdeu a importância. De certa forma perdeu tanta importância, que a sede do governo geral, que ficava aqui em Salvador, foi transferida para cá, para o Rio de Janeiro, para fazer um controle melhor da chamada, do chamado ouro, da chamada atividade mineradora, que fazia a extração do ouro. E aí a transferência da sede do governo geral para o Rio de Janeiro vai, de certa forma, coroar a perca de importância do Nordeste nesse período colonial. E aí vem um grande detalhe. A partir da descoberta do ouro aqui nessa região, eu vejo um grande fluxo populacional vindo para cá. Eu vejo novas descobertas surgindo para futuras atividades que vão também florescer nessa região. E aí, de certa maneira, eu vejo a região sudeste alavancar para, de certa forma, se tornar o que ela é hoje. Enquanto o Nordeste, que por muito tempo foi uma região de muita produtividade, de muita lucratividade, foi perdendo sua importância e recuperando aí alguns séculos depois. Tá certo? Meus amados, paralelamente à atividade mineradora, o cultivo do café ele vinha sendo realizado ali no estado do Rio de Janeiro, que posteriormente se expandiu para São Paulo, para o Espírito Santo. E aí, de certa forma, foram descobrindo o quanto o café poderia ser lucrativo, se cultivado com grande qualidade aqui no território brasileiro. Afinal de contas, o café ele era um produto de muito valor no mercado externo. E aí a gente vai ver uma série de agravantes que vão fazer com que o império do café, como a gente pode observar, a produção cafeeira brasileira, ela venha crescer, se destacar ao ponto de tal modo que venha desenvolver de fato, iniciar, germinar o processo de desenvolvimento
e de urbanização da região sudeste do país. Vamos observar aqui os primeiros detalhes. Por exemplo, em 1822 foi proclamada a independência do Brasil, ou seja, o Brasil já não era mais colônia portuguesa a partir de então. Tudo aquilo que fosse produzido, tudo aquilo que fosse descoberto, agora era nosso, agora era do Brasil, certo? E um detalhe muito importante, esse período imperial, que foi de 1822 a 1889, marcou justamente a expansão da lavoura cafeeira. Afinal de contas, vendo o lucro que o café trazia no mercado externo, o que é que a galera pensou? Vamos intensificar, vamos aprimorar, vamos cultivar cada vez mais, vamos oferecer infraestrutura para que esse café tenha cada vez mais qualidade, tanto na produção como no seu escoamento. E aí vem um grande detalhe. A procura do café no mercado internacional fez com que o Brasil cada vez mais aumentasse a sua produção. Só que os fatores que levaram o Brasil a ter essa produção, a princípio, partem também de fatores naturais, como, por exemplo, as chamadas condições de clima e solo da região sudeste do país. Então, gente, a partir desse momento, né, que a gente vai ver também, por exemplo, aqui o estado do Rio de Janeiro, em 1850, surgindo, né, despontando com esse potencial para o cultivo do café e irradiando de certa maneira para estados vizinhos, como Espírito Santo, São Paulo, o próprio Minas Gerais. E aí, quase um século depois, a gente pode ver a expansão também para outras áreas, como o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. Expansão essa, mais uma vez, ocasionada por tamanha importância que tinha o café no mercado estrangeiro. E aí vem um grande detalhe. Observemos o seguinte: até mais ou menos 1850, o café ele era produzido nas fazendas, mas transportados até os portos da cidade do Rio de Janeiro. Quem fazia esse transporte? Os tropeiros. Aqueles grupos de viajantes que, de certa forma, faziam, né, o comércio, faziam o transporte de determinados produtos para aqueles locais onde havia uma certa quantidade de pessoas trabalhando em atividades produtivas. E outro detalhe muito importante no cultivo do café, gente, a mão de obra. Se a gente for analisar a mão de obra que iniciou esse processo de cultivo do café, que estava trabalhando nesse cultivo do café, foi a mão de obra negra, escravizada, né? Os negros trazidos da África, forçados a trabalhar no Brasil. Porém, ali por volta de 1888, com a abolição da escravatura, essa mão de obra ela vai passar a ser substituída pela mão de obra livre e assalariada. Quem vai fazer parte dela, professor? Imigrantes, né? Principalmente europeus. Um grande exemplo, os italianos, que vão vir, né, vão sair do continente europeu para tentar essa oportunidade de vida aqui no Brasil. Inclusive, membros até mesmo do próprio governo faziam uma propaganda, de certa maneira, para atrair pessoas na Europa para vir trabalhar aqui no Brasil. E aí, a partir disso, a gente vai ver a chegada dos imigrantes europeus, né, contribuindo para esse processo de ocupação da região sul e sudeste do país e contribuindo também nesse cultivo do café. Tudo jóia? E outro detalhe muito importante, gente. A produção de café ela foi responsável por muitas mudanças na economia e sociedade brasileira. Por exemplo, os barões do café, que eles eram ricos proprietários de terra e de escravizados, eles tinham uma grande influência no poder local e regional. Eles eram aliados do governo imperial e defensores do escravismo. Ou seja, eles possuíam uma grande influência política no que diz respeito às decisões tomadas pelo governo imperial, né? E um grande detalhe: a produção cafeeira estimulou o desenvolvimento da agricultura e da pecuária em diversas áreas do país. Por exemplo, assim como na cana-de-açúcar eu tive a pecuária como uma atividade auxiliar, contribuindo para o processo de interiorização do Nordeste, aqui eu também vou ter esse processo acontecendo, só que agora nas regiões sul e centro-oeste do país. Para quê? Justamente para fazer o abastecimento do crescente mercado consumidor da região sudeste, do pessoal que morava ali próximo às lavouras de café, do pessoal que trabalhava nas lavouras de café, que estava ali no Rio de Janeiro como um polo principal da economia brasileira até então. E aí, de certa maneira, eu vou ver outras atividades surgindo de maneira paralela ao cultivo do café, certo? E um detalhe muito importante: as regiões norte e nordeste do país, como eu falei anteriormente, de certa forma distantes, né, desse agora novo cenário econômico nacional, continuaram realizando as suas atividades. Cultivo da cana-de-açúcar, do cacau, a extração do látex na região norte, a pecuária, entre outras. No entanto, a gente vai começar a ver a discrepância da região sudeste em detrimento ao nordeste, pelo fato de que o sudeste descobre um grande produto, né, de potencial econômico, que é o café, e que posteriormente
todo o lucro adquirido com o café, a infraestrutura que foi aproveitada e tudo mais, vai servir como base para o processo de industrialização dessa região, que de certa forma vai alavancar comparado à região Nordeste. E com essa expansão da cafeicultura, eu vou ver surgir justamente novas áreas agrícolas, que vão se afastando cada vez mais ali de onde começou esse cultivo do café, ali se afastando cada vez mais do Rio de Janeiro. E na medida que eu vou aumentando a distância entre as principais áreas produtoras e os portos, eu vou ver surgir a necessidade de meios de transporte mais eficazes. E é a partir desse momento que eu vejo surgir as primeiras ferrovias do país, concentradas aonde? Principalmente no estado de São Paulo, porém despontando ali para estados vizinhos. E essas ferrovias elas tiveram um papel muito importante no que diz respeito ao transporte do café e ao transporte de pessoas, das áreas produtoras até as cidades e até os portos, como por exemplo o chamado Porto de Santos. E aqui é aquele detalhe que eu comentei com vocês anteriormente, né? Em 1888, o governo brasileiro, em parceria com os cafeicultores, vão incentivar a vinda de imigrantes para trabalhar nessas lavouras de café, né, para substituir a mão de obra outrora escravizada, agora pela mão de obra livre e assalariada. Eles vêm até aqui, se comprometem a trabalhar, né, de certa forma, num primeiro momento até para pagar os custos de sua viagem, posteriormente eles passam a receber o chamado salário. Tudo certo? E aí, meus queridos, nesse momento a gente vai começar a ver a transição dessa atividade agrária, né, cafeicultura, para o início de um ciclo de industrialização do nosso país. Qual é a relação entre eles, professor? Primeiro ponto, justamente com base, né, tendo como base os capitais acumulados pelas exportações do café, que os chamados barões do café vão tomar uma determinada decisão. Eles vão sair das fazendas, né, e vão morar nas cidades, deixando agora as fazendas sendo controladas por administradores, né, selecionados por eles. E aí vem um grande detalhe. Aquelas pessoas, né, os barões do café que agora estavam nas cidades, vão começar a investir aquele lucro arrecadado em outras áreas, como por exemplo, nos setores de negócios e investimentos, em bancos, em empresas de exportação e importação, e aqui, naquele detalhe-chave, nas chamadas indústrias. Afinal de contas, a atividade industrial, que já havia despontado no continente europeu, começava a tentar ser introduzida aqui, né? E essa introdução vai se consolidar a partir do momento que eu tenho o investimento do capital arrecadado nessa atividade cafeeira e o aproveitamento da infraestrutura, né, elaborada para esse transporte do café e transporte de pessoas, que vai passar a ser aproveitada na atividade industrial. Meus amados, agora vem um ponto muito importante para a gente compreender essa transição da atividade cafeeira para a atividade industrial. Não é que a atividade industrial começou, que a atividade cafeicultura se encerrou, de maneira alguma. Mas o detalhe é o seguinte, as duas atividades elas ocorreram de maneira paralela, certo? E fatores contribuíram para o sucesso da atividade industrial no Brasil, mais especificamente na região sudeste. Vamos acompanhar. Primeiro ponto, como eu comentei anteriormente, a mudança, né, dos cafeicultores das áreas produtivas para as cidades. As cidades, elas eram centros de poder político e decisório. E os cafeicultores queriam estar perto desse poder justamente para poder exercer a sua influência, né? Exercer a influência que esses barões do café tinham, certo? Outro detalhe muito importante, o dinheiro, né? O capital arrecadado com as vendas do café passaram a ser investidos na atividade industrial, na compra de maquinário, entre outras coisas. Outro detalhe-chave, né? A existência de matéria-prima nessa região. Por exemplo, próximo das indústrias, de repente, uma indústria de tecido, por exemplo, eu teria que ter uma matéria-prima, como o algodão. E, de certa forma, por ter esse diálogo da região de matéria-prima com a região industrial, contribuiu justamente para o sucesso dessa atividade. A existência de mão de obra nas cidades e de um mercado consumidor. Consumidor para quê, professor? Para poder, de certa forma, adquirir aqueles produtos produzidos na atividade industrial. E outro ponto importantíssimo, né? A infraestrutura é herdada da economia cafeeira, como as estradas de ferro, os portos, instalações elétricas, rede bancária, entre outros. Tudo isso foi aproveitado pela indústria para poder fazer o transporte de matérias-primas, a distribuição e a comercialização dos produtos. Vamos observar aqui nesse quadro
né, o número de estabelecimentos industriais do Brasil, de 1907 a 1920. A gente está falando aqui de um curto espaço de 13 anos, certo? 1907, o Brasil contava com 3.258 estabelecimentos industriais. E a partir desse ano, a gente vê uma evolução em 13 anos, certo? De aproximadamente 10.000 estabelecimentos. Ou seja, como a atividade brasileira industrial cresceu, né? Em virtude justamente de todo esse aproveitamento desses pontos que comentamos anteriormente. Tudo certo? E aí aquele grande detalhe, né? A riqueza e a infraestrutura gerada pela cafeicultura contribuiu para que as indústrias se concentrassem na região sudeste. E o que é que vai acontecer a partir de então? Essa região vai atrair um número de pessoas para as cidades, né? Onde eu estou tendo esse processo industrial de vento em polpa. E aí eu vou ver o chamado processo do êxodo rural, onde a população ela vai sair do campo, das áreas produtivas, também do café, como a gente comentou anteriormente, para tentar a vida na cidade, para trabalhar nas indústrias. O êxodo rural, gente, eu estou me referindo à migração do campo, certo, para as cidades. E muitas pessoas realizaram esse êxodo rural, né? É tanto que em 1920, a cidade de São Paulo ela já era mais industrializada do Brasil, a mais industrializada do Brasil, perdão, abrigando cerca de 31% dos estabelecimentos industriais da época. E isso gerou justamente essa atração das pessoas em buscar essas novas oportunidades nesse estado, nas cidades paulistas. Meus queridos, encerramos a nossa aula por aqui, certo? Como atividade, eu vou deixar para que vocês realizem a leitura desse trechinho aqui da página 56 e 57, né? O processo de industrialização, que vai apresentar para vocês a evolução do processo de industrialização do Brasil. E a partir da leitura disso, eu peço para que vocês façam as atividades propostas na nossa plataforma online. Tudo jóia? Então, meus queridos, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.